Bom, agora o áudio tá bom, né? Problemas técnicos, mas vai dar tudo certo. Boa noite a todos, né? Desde já. Boa noite, professora Josamara. Muito obrigado por estar aqui conosco esta noite, né? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? A mais uma live da série Conversando sobre Educação Musical. Neste ano, por causa do prolongamento da crise sanitária, né, criada pela pandemia do coronavírus, a EMUC fará uma série de lives entrevistando profissionais relacionados com a educação musical, com o intuito de oferecer, além dos nossos cursos regulares, também uma discussão sobre questões relevantes relacionadas ao tema. A EMUC, Escola de Música da UFCA, é um programa de cultura apoiado pela Pró-Reitoria de Cultura e desenvolvido pelo curso de licenciatura em música da mesma universidade, com o intuito de oferecer a prática do ensino de música à comunidade do Cariri. Iniciado em 2010, o projeto atualmente atua com parceria de diversas instituições no eixo do Crajubá, né, que aqui, para quem não mora no Juazeiro, é o Crato Juazeiro e Barbalho. A nossa primeira live foi com o professor e doutor Antônio Chagas, né, que é o nosso professor aqui da UFCA. A nossa segunda live foi com o professor e doutor Leandro Serafim, professor adjunto do curso de música na Universidade Federal do Ceará. A nossa terceira live foi com o professor e regente Marcos Sandão, pós-graduado em regência pelo Instituto Alfa UFASEC. E nossa quarta live foi com a doutora Teca, de Alencar Brito, né? Ela é mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Todas essas lives estão no Instagram, tá? Salvas lá. Então, se você quiser assistir, perdeu alguma live, pode entrar lá no Instagram, que estão todas essas lives salvas, tá? E hoje, né, a gente vai conversar sobre o tema Educação Musical nas Escolas Brasileiras, com a convidada professora e doutora Josamara Vieira Souza. Né, pessoal? A propósito, meu nome é Milice, eu sou bolsista da EMUC. Tá, pessoal? Então, eu vou falar uma breve biografia da professora, e em seguida a gente começa, tá certo? Então, a professora Josamara Vieira Souza é doutora e mestre em Educação Musical pela Universidade Bremen, da Alemanha. É professora titular do Departamento de Música e Instituto de Artes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Desde 1997, ela tem atuado como professora do curso de licenciatura em música e orientadora de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi presidente da Associação Brasileira de Educação Musical, ABEM, nos períodos de 2001 a 2003 e 2003 a 2005. De 2000 a 2006, atuou como editora da revista Em Pauta, publicada pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi diretora da editora da Universidade do Rio Grande do Sul de 2002 a 2008 e coordenadora substituta do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul entre os anos de 2009 a 2011. Né? Então, seja bem-vinda, professora Josamara. Eu vou logo deixar a primeira pergunta aí para a senhora responder, enquanto, né, saúde pessoal. Como foi o seu começo na música? Né? Assim, suas experiências, se a senhora sofreu algum tipo de preconceito por escolher a música como profissão, porque no nosso curso, pelo menos aqui na UFCA, eu tenho muitos relatos de pais que não concordam muito com essa profissão, né? Com esse escolher música para cursar a faculdade e tudo mais. Então, como foi para a senhora esse começo na carreira? Obrigada, Milice. Boa noite para você, para todos que estão nos ouvindo, os professores, colegas da Escola de Música. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu já estive uma vez lá no espaço físico de vocês, e agora, graças a essa situação que nós estamos vivendo, realmente essa oportunidade de estarmos conversando e fazendo lives, encontros virtuais, é muito bom. Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando, e é uma alegria
poder conversar, especialmente começar com essas primeiras perguntas que tu me colocaste. Eu comecei a estudar música oficialmente, formalmente, né, como estudo de música, aquilo que a gente entende, né, como aprendizagem de música, com 6 anos, e comecei com uma professora particular de piano. É bom localizar assim, que quando eu comecei a estudar piano, era praticamente um instrumento que era oferecido para as meninas, né? Era praticamente o único instrumento que era mais acessível em termos de oferecimento de aulas. E claro que existia acordeon, né, que também é um pouco desse período, nós estamos falando de praticamente há mais de 40 anos, né? E também existia a possibilidade, além do instrumento piano, talvez o violão, mas esse já era mais destinado aos meninos. Então, praticamente a escolha do instrumento tem muito a ver com a situação, com o período, né, naquele momento, que era comum para as meninas estudarem. Então, por um desejo meu, acabei pedindo para os meus pais, e eles procuraram, então, uma professora de piano particular, e assim foi o início dos estudos, né? Claro que a gente sempre pensa, uma criança hoje de 6 anos, ela já tem muitas experiências com música, né? Seja pelas mídias, seja pelas experiências que ela faz na família, na religião. No meu caso, eu tive os meus pais, que eram músicos amadores, né? Meu pai tocava na banda da cidade, uma cidade do interior de Minas Gerais, Uberlândia, e minha mãe tocava violão, né? Sempre em parceria com meu pai, que também tocava violão e tocava também oboé, né? E com essa possibilidade de crescer numa casa onde os pais já fazem música, obviamente que a escolha, né, quando eu disse eu quero fazer música, não teve nenhum estranhamento e nem a palavra que tu usaste, preconceito, né, nenhum preconceito que eu fosse estudar música e a sequência depois de fazer toda uma formação musical no conservatório e depois o curso superior, né? É bem importante também que nessa época era muito comum, não era ainda tão presente a televisão, mas já existiam os programas de rádio, que era onde as crianças tinham oportunidade de se apresentar. Então, quando eu nasci, eu já tinha os meus irmãos mais velhos, né, que eu tenho 3 irmãos, que já frequentavam, então, os programas de rádio. Então, naquela família foi natural, assim, começar a fazer música em casa, ouvir música em casa, se apresentar em programas de rádio, e depois a aprendizagem formal e mais sistematizada de um instrumento, né? Eu acabei, então, estudando particular durante 2 anos, e depois, com 8 anos, eu fui para uma escola, que é uma escola bastante importante na cidade de Uberlândia, que é o Conservatório Estadual de Música, Cora Pavão Caparelli. Esse conservatório existe, é uma grande escola hoje, junto com outros tantos conservatórios mineiros, e ali, então, eu tive a oportunidade de fazer minha formação técnica, até, então, aos 17 anos, e com 18 anos eu ingressei no curso de música, né, da Universidade Federal de Uberlândia. Importante também mencionar que, naquela época, o bacharelado era a única opção. Então, a minha primeira formação foi o bacharelado e no instrumento piano. E dessa época, então, é que eu comecei a trabalhar ao mesmo tempo, né, estudando e trabalhando, tanto como professora particular, como professora em escolas de músicas e no conservatório daquela cidade. E a questão do preconceito em relação à profissão música, pelo menos na minha geração, não era para mulheres, né, não era visto, então, como uma profissão indevida. Eu acho que os homens, sim, nessa época, era mais corrente que eles fossem para carreiras como medicina, como engenharia. Então, eu imagino que naquela época seria um estranhamento, né, para não dizer preconceito, ou até mesmo proibição dos pais escolher uma carreira como música, né, no ensino superior. Não foi o meu caso, né? Eu acho que os preconceitos que a gente pode pensar
tem muito mais a ver com ser mulher, né, ao longo das profissões que a gente exerce, mas não especificamente a escolha por artes, né, o campo das artes. Até porque há uma representação, talvez, de profissão que trabalhar com música seja uma profissão, ou ser professora de música, né, seja uma profissão adequada, entre aspas, né, ou que seja própria de mulheres. Mas isso não foi, eu diria assim, esse preconceito, ele aparece talvez um pouco mais adiante, mas eu acho que com outras pessoas, à medida que os meninos também foram procurando os cursos de música, e hoje nós temos, na realidade brasileira, pelo menos, nós temos um grande número, eu diria quase que ultrapassa o número de meninas. Essa é a nossa experiência no Rio Grande do Sul, nós temos praticamente um pouco mais de meninos fazendo curso de música. E temos também, isso é um dado, acho que é curioso, quando a gente pensa em preconceito em relação a determinada área do conhecimento, nós temos muitos casos de meninos que começam cursos de engenharia, ou economia, ou as áreas entendidas, né, como uma área adequada, né, para o gênero masculino, mas que no meio das suas carreiras acabam migrando para o curso de música. Então, nós temos tanto ingressos que escolhem como primeira opção música, como também meninos que migram, né, de outros cursos e escolhem música. E eu acho que isso é muito bom hoje, né, nessa paisagem acadêmica que nós temos, que nenhuma profissão seja marcada por qualquer tipo de preconceito. Se na minha época talvez fazer engenharia, ou engenharia mecânica, seria muito estranho para uma menina, hoje a gente também já não tem tanto essa divisão de profissões masculinas e femininas, né? Isso é bom, e é bom também, eu acho que entender que praticamente todas as profissões estão muito precarizadas. Né? Então, aquilo que talvez há 40, 50 anos atrás davam status, né, de determinadas áreas, direito, medicina, hoje também são áreas que estão bastante precarizadas. Então, isso acabou trazendo essa liberdade maior das pessoas poderem escolher o que querem seguir e não necessariamente só se comprometer nessa escolha com a questão financeira. Que eu acho que essa é uma preocupação dos pais, né? Como vai fazer música e como vai sobreviver depois, né? Como eu mencionei, para mim não foi difícil, porque eu já vinha de uma experiência de dar aulas, né? Então, quando eu me formei, segui sendo professora, foi visto como natural e como um caminho adequado, como um caminho que eu podia seguir sem nenhum problema, sem nenhum comentário na família. Né? Hoje eu imagino que também os comentários possam existir ainda em relação a que sobreviver de música é difícil, né? Mas hoje nós podemos falar de viver de qualquer profissão hoje é muito difícil, né? Não é só a música que tem trazido as dificuldades. Né? A gente tem visto agora na pandemia, né, as profissões que estão no fronte da pandemia, enfermeiros, médicos, cuidadores, né, das situações difíceis e da precarização também que se revelou, né, nessas profissões. Particularmente o tema viver de música é um dos temas que eu gosto muito, nós temos estudado, eu tenho acompanhado algumas pesquisas, é um tema que hoje ganhou bastante espaço para a gente entender melhor o que é viver dessa profissão hoje, de ser músico, e principalmente viver da profissão de ser professor e ser professor de música, que acho que são dois caminhos, né, profissionais que a gente tem geralmente nos cursos de música. E dentro desse ser músico, os diferentes instrumentos, né, tem a regência, como tu colocaste, um colega que já provavelmente tenha falado bastante sobre regência, sobre voz, né? Então são todos os outros instrumentos e possibilidades que a gente tem na música que hoje encontra muito espaço e tem muito mercado de trabalho.
Sim, sim. As coisas estão mudando, né? Graças. Graças a Deus. Professora, vou pegar aqui o gancho, né? E para a gente entrar diretamente no nosso tema, eu gostaria de saber, a senhora que tem toda essa bagagem, né? De ter vivido na Alemanha, ter trabalhado lá, feito suas pesquisas lá também. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o seu ponto de vista sobre a educação musical nas escolas de lá. Não necessariamente é uma comparação com as escolas daqui, sabe? Mas é um paralelo. O que é que a senhora assim acha desse tema assim, Uhum. em relação lá e aqui? E Tá, aproveitando e falando um pouco de como foi, né? Sua experiência lá. tá. Na verdade, eu vou falar de dois momentos. Eu tenho duas experiências que foram bem marcantes, né? Uma mais recente, que eu estive em 2019, 2020, eu estive como professora convidada, professora estágio sênior, com uma bolsa da CAPES, né, instituição brasileira, dentro de um programa que se chama internacionalização. E esse programa de internacionalização é justamente provocar intercâmbios e provocar trocas mútuas, né, entre países diversos, entre línguas diversas. Então, hoje, quando a gente pensa em comparar métodos comparativos, né, de estudo de pesquisa, já não está mais no foco a questão de sempre achar que o modelo, né, que existe um modelo melhor do que o outro. Né? Porque talvez a gente podia pensar sempre em olhar a Alemanha comparativamente como sempre um modelo a seguir. Né? Essa ideia, né, como modelo a seguir, foi muito mencionada por Villa-Lobos nos anos 30, 40, quando a nossa educação musical deveria se tornar civilizada. Então, a gente deveria se inspirar nos países europeus para tornar a nossa educação musical civilizada. Essa ideia hoje é completamente já ultrapassada, e a ideia de comparatividade hoje vai muito mais na direção da interculturalidade, de entre culturas, né, de entender cada local, entender cada cultura, entender cada realidade. Né? Então, isso é bem importante dizer, porque nesse momento que eu vivi, 19 e 20, eu tive a oportunidade de acompanhar alunos, né, da graduação, num curto período presencial e logo em seguida na pandemia. Então, também na Alemanha, a gente viveu a situação em que as escolas ficaram fechadas, né, presencialmente, um tempo sem funcionamento, depois começaram, então, algumas iniciativas online, e toda a formação dos alunos, né, a questão todas as questões que nós temos aqui, né, como fazer o estágio online, como trabalhar com as crianças, de que grupo de crianças depois seria, então, organizado, qual grupo seria melhor, com qual grupo começar as atividades. Então, todas essas preocupações que nós temos foi o que eu vivi lá também. Né? E isso mostrou assim, que com toda a tecnologia avançada que lá tem, e a que nós temos aqui não está ainda tão avançada como lá, mas nós, de repente, ficamos na mesma situação. Então, culturalmente, claro que a Alemanha, economicamente, é um país que tem mais recurso, então se lidou muito mais, com muito mais segurança, né, cada medida que ia sendo tomada, cada informação, né, para a população, a questão de hospitais, número de vagas, questão de vacina, né, quando começou. Então, tem planejamento, tem organização de uma forma diferente daquela que nós vivemos no Brasil. Claro que isso tem a ver com economia, né, mas tem a ver também com valores, né, com que valores aquela sociedade dá importância. Então, assim, feito um pouco esse preâmbulo para entender do que nós estamos falando, né, a Alemanha é um país que tem nos seus valores uma questão muito forte, que é de uma formação apoiada em valores humanos, né, sejam humanos de justiça, de solidariedade, de distribuição mais equalitária entre os membros da sociedade. Né?
E esses valores, esses princípios aparecem também na educação musical, né? Por exemplo, o acesso, né, às crianças, às escolas que são públicas, né, que são mantidas, então, no nível municipal, no nível regional, no nível governamental, o apoio que os professores têm, os salários, né, os salários dignos, decentes, para fazerem os seus trabalhos de uma maneira bem feita, a questão do número de horas que é dedicado à música na escola, né? Então, é comum a gente ter nas escolas, por exemplo, 8 horas por semana. Esse é um dado básico assim, de pesquisas recentes, em que nós nos perguntamos, mas nós temos no Brasil dificuldades para manter 1 hora a aula, 50 minutos. Né? Mas é possível, como que essas horas aulas são preenchidas? Né? Elas são dadas coletivamente em grupos de 25 alunos, 20 alunos, elas são dadas em momentos de coral ou grupos instrumentais, e na parte da tarde também, a ideia de que os alunos que frequentam a escola possam escolher instrumentos, possam escolher dança, inclusive de outras culturas, né, outros instrumentos. Né. Então, a oferta cultural que as escolas também oferecem, além da grade curricular normal, regular, é muito grande. E isso significa um tempo maior de escola, significa também salas bem aparelhadas, bem instrumentadas, né, e que permite fazer música de todas as formas, né, seja ouvindo música, seja fazendo música em grupo, seja também gravando, né, que os estúdios de gravação hoje são muito importantes. Então, isso está muito presente, essa valorização da música na formação e na atuação dos profissionais. Então, é oferecido cursos de formação e muitas vezes são ofertas gratuitas. Né? Isso já está dentro daquilo que o cidadão que paga seus impostos tem direito. Né? Esse é um modelo que eu vivi recentemente, mas é um modelo que eu vivi também no tempo que eu estudei. Eu fiquei fazendo, então, o meu mestrado, a pós-graduação, o doutorado. Depois eu trabalhei, né, um tempo nas escolas da Alemanha, e nesse período, que foi de 85 a 95, então foram 10 anos, tudo isso que eu estou dizendo, que eu vi agora recentemente, foi o que eu vi também há 30 anos atrás. Né. Então, eu acho que é um modelo de educação musical que oferece, tem uma oferta muito grande, né, desde das crianças pequenas, no jardim de infância, até próximo ao vestibular que eles têm, que é um pouco diferente do nosso também. E existe também a oferta de cursos superiores, né, em pelo menos 3 instituições, que é na universidade, nas escolas superiores de música e também nos institutos pedagógicos. Né? Eles têm também mais opções de oferta para formar os seus profissionais. Né? O que nós temos no Brasil, né, que eu acho que nós podemos fazer esse exercício, e nós, né, pergunta sempre nós, o que nós temos? Nesses 30 anos, o que nós temos é um histórico de lutas, né, para implementar a música nas escolas, e a gente vai ver vários distintos momentos, né, dessas lutas. São retrocessos, né? Assim, eu fiz questão de contar que os 2 momentos que eu vivi na Alemanha, não há um retrocesso da oferta. E o que nós temos aqui é um retrocesso dessa possibilidade de oferta que a gente teria pelas legislações e pelo ensino obrigatório, onde os alunos teriam, então, pelo menos até a 8ª série, a 9ª série, né, agora, que eles teriam a possibilidade de ter música na sua formação. O que nós temos no Brasil, que se diferencia de outros países, é uma espécie de compensação, né, desse modelo onde o Estado falha, que o Estado não dá, o Estado aqui com letra maiúscula, né, o país não oferece oportunidades.
desde a década de 70, 80, nós começamos a ver o chamado terceiro setor, com muitos projetos, projetos sociais, projetos patrocinados por empresas nacionais ou internacionais. Então, essa possibilidade de fazer música, não na escola, mas em projetos sociais que tenham a música como foco. Isso nós temos desde a década de 80, projetos que tiveram bastante sucesso, nós temos alunos egressos desses projetos que hoje estão na universidade, mas destacando que justamente essa outra metade, essa outra parte que funcionou e funciona tão bem, né, na maioria das vezes, mas revela a ausência, né, da participação do Estado, né, que seria, então, o Estado laico e que tivesse interesse, então, na promoção, na verdade, de todas as áreas do conhecimento, não só a música, mas de todas as áreas, né? Sim, sim. Eu gostaria de pegar esse gancho, né, que a gente teve agora e perguntar para a senhora qual seria, assim, o seu modelo, o modelo que a senhora imagina do ensino musical no Brasil, sabe? Que ele possa se tornar realidade um dia. Olha, uma pergunta difícil, assim, quando a gente vê uma história, né, não só a minha história, coincide um pouco com a minha história, por eu ter sido talvez uma das primeiras doutoras, né, que eu pude fazer o doutorado já na área específica, num momento em que não existia no Brasil, então por essa razão eu fui para a Alemanha. Então, assim, é uma história que coincide com essas histórias também dessas lutas, né, desde a LDB de 1996, né, que está completando 25 anos, e é uma luta, assim, que primeiro nós tivemos que desconstruir a ideia de educação artística, uma ideia que perdurou pelo menos 25 anos, que foi de 1971 até 1996, que é aquela ideia de formar um profissional que trabalhasse com todas as áreas artísticas, né? Com teatro, com música, dança e artes visuais. Então, esse era o modelo tecnicista da década de 70, em que visava, na verdade, economizar profissionais, né? E dar um lugar para as artes no currículo, um lugar mínimo, ínfimo. Né? Isso foi uma luta já dessa geração. Eu participei como estudante nessa época, né? A dificuldade que foi da gente lutar contra a implementação desse modelo, né, da educação artística, que perdurou 25 anos. De 96, agora, que também já se completaram 25 anos, né, nós tivemos, como eu disse, todos esses avanços e retrocessos, né, da legislação. A gente sabe que uma legislação sozinha não dá conta, né? A gente precisa, além da legislação, a gente precisa do entendimento político, né, dos outros níveis, dos níveis locais, então da cidade, dos diretores, né, da prefeitura, da Secretaria de Educação, das 5.500 cidades que nós temos no Brasil. Né? Então, para estabelecer políticas públicas, esse seria o meu modelo, o primeiro passo, assim, é a gente ter modelos de políticas públicas. E as políticas públicas, que não tem nada a ver com a política partidária, né, pelo menos diretamente, é uma outra coisa, que é uma garantia de bens, de acesso à educação, à saúde, que seja garantida e que isso seja permanente, contínuo. E as políticas públicas no Brasil, elas têm, diferente de talvez de outros países mais estáveis, né, na ideia de polis, na ideia de uma política pública mesmo, nós temos então sempre esse entendimento que políticas são partidárias, então acabou um governo ou municipal ou estadual que acabaram então, acho que o difícil, assim, o que nós temos que lutar em primeiro lugar é para termos políticas públicas. Né? E alguns governos a gente sabe que é muito difícil. Né? Talvez o governo que nós estamos vivendo nesse momento
é muito difícil essa ideia de política pública, porque não há uma compreensão do que seja política pública. O segundo modelo, assim, que eu acho bem importante, a gente tendo políticas públicas, isso vai passar também pelo direito e a garantia de formação de professores. A gente precisa também valorizar mais, isso é uma luta antiga, né, de valorizar mais essa profissão, para que também os cursos de licenciatura não acabem fechando. Né? Nós temos agora um caso bem dramático, foi em fevereiro desse ano que foi fechada uma instituição em Porto Alegre, o IPA, que oferecia o curso de licenciatura em música. Então, assim, se nós tivemos, em 2008, né, com a Lei 11.769, que a gente teve uma explosão, né, assim, de cursos, de iniciativas, de implementação de novas possibilidades de educação à distância, voltadas para o ensino de música, a partir de 2016 isso já arrefeceu, já diminuiu já o interesse. Né? Os prefeitos já não querem investir, as secretarias de educação já não querem investir tanto na formação de professores. Então, sem a gente ter um corpo qualificado de professores na educação infantil, nos outros níveis, né, é muito difícil levar qualquer proposta de educação musical que seja mais abrangente, que seja inclusiva e que seja realmente permanente, ter uma política permanente, né, de contratação de professores, por exemplo, e que os professores possam fazer carreiras, né, em escolas municipais, em escolas estaduais, a partir dessa área de conhecimento, como a gente tem em outras áreas. Né. Eu sei que essa questão que eu toco, esse segundo ponto, ele não é só na nossa área, né, que faltam professores, e tem a ver com estímulo, né, estímulo à carreira, estímulo à profissão, estímulo aos salários, né, salários básicos. Né. Então, isso, assim, não são lutas novas, né, acho que são lutas antigas, mas precisa ter isso para a gente pensar, né, em modelos de educação musical. E não menos importante, assim, quando a gente pensa na formação musical, a gente também vai lidar com condições bem concretas, né, como eu falei que a Alemanha tem, que é de ter acesso a materiais, de ter acesso a instrumentos musicais, de ter acesso à manutenção desses instrumentos, né? E tudo isso são projetos que são caros, entre aspas, né? Mas se a gente pensar os benefícios, né, de uma formação musical na infância, na adolescência, se a gente pensar nas possibilidades de profissionalização que existe nesse campo, então são investimentos que com certeza não são inúteis, né? Sem contar todas as formas de socialização, de trabalho em grupo, de coisas coletivas, né, que a gente pode fazer com música, e que ajudam a formar não só músicos, mas também cidadãos, porque mexe com elementos assim da formação que são básicos, né, de solidariedade, de cooperação, né, de trabalho conjunto. Então, todo o ensino coletivo de música que a gente pensar, ele vai estar lidando com essas questões, né, como trabalhar com o diferente, como trabalhar pessoas que são diferentes, de instrumentos diferentes ao mesmo tempo, né? Então, assim, isso são questões já muito discutidas, assim, o que a música faz na vida das pessoas, e o que a música faz na escola, né? O que ela pode fazer também na escola. Sem falar, assim, possibilidades de projetos com outras disciplinas, projetos interdisciplinares, projetos que na verdade, vão dar uma visibilidade e um lugar para a escola muito diferente, talvez, do que ela tem ficado, eu diria assim. Às vezes por esquecimento das políticas públicas, mas às vezes pelo desânimo também que abate de não ver o seu trabalho reconhecido, de não ver o seu trabalho, de certa forma, valorizado. Por isso que eu acho que esses três pontos
que eu coloquei são muito importantes, e eles são interligados, né? Não dá para a gente pensar, lutar só pelas políticas públicas, ou só pela formação, ou só pelas condições concretas de fazer música. Isso tem que estar junto. Eu gostaria de dizer para o pessoal que está nos assistindo que se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Podem colocar aí no chat, tá? No final a gente vai responder aí para vocês. Quer dizer, a Josamara vai responder aí para vocês. Joguei, né? Professora, eu gostaria de saber como foi o seu processo de construção do texto da lei da LDB, né? Nós sabemos bem como é que foi isso tudo, a gente estuda isso até na universidade, e a gente gostaria de saber como foi lá na ABEM esse processo. Muito, muito legal, assim, porque geralmente esse tema, né, de leis, de políticas públicas, a gente sempre pensa, isso é muito árido, né, isso é muito chato, né, entender disso tudo, entender de leis, mas a gente tem que entender, assim, que quem constrói esses documentos, né, quem elabora, são pessoas humanas, né, e como eu falei, acho que foi um movimento bem importante, momentos que eu estava na presidência da Associação Brasileira de Educação Musical, um movimento que já começou, que já vinha vindo, né, como eu disse, né, em 2004, nós tivemos um encontro bem importante no Rio de Janeiro, e nesse encontro, assim, foi a famosa reunião que teve na casa do Francis Haim, onde os vários artistas aglomeraram ali na casa dele, e nessa discussão da importância da música e da importância da música na escola. Foi um momento, então, que a BEM se uniu a um grupo de músicos, né? E a partir, então, dessa discussão 2004, 2005, começaram as reuniões setoriais, que eram reuniões que então, o governo promovia no setor da cultura, convidando representantes das associações, representantes da sociedade, para que nós pudéssemos discutir o que nós queríamos, né, com a música na educação. Foram várias reuniões, na época era o ministro Gilberto Gil, né, que era o ministro da Cultura. Vocês precisam imaginar isso, né, vocês que são da geração de hoje, vocês imaginarem, primeiro que nós tivemos um Ministério da Cultura, que a gente não tem mais, e a gente tinha o Gilberto Gil como interlocutor e como assessores, muito bons assessores, e que nos dava oportunidade, não só para as associações, mas com produtores, compositores, enfim, gente da música do Brasil inteiro, poder reunir, poder dar a sua opinião. Foram várias reuniões setoriais, e dessas reuniões, então, existem documentos, né, existem esses documentos, existem propostas, né, que foram construídas coletivamente, que eu descrevi esse modelo foi muito mais abrangente, mas existem propostas bem concretas, né, dessas reuniões setoriais, e isso culminou, depois teve o GAP, né, Grupo de Apoio Parlamentar, houve toda uma movimentação da sociedade civil também, com os políticos, com partidos, né, foi um grande movimento que culminou, então, numa alteração da Lei de Diretrizes e Bases. Essas alterações, elas são muito importantes, porque são essas novas formulações que servem de diretrizes, que servem de rumo, né, para o país todo. Então, teve uma alteração bem importante na LDB, que foi promulgada em 96, mas que até hoje vem sofrendo, então, alterações. E a alteração bem importante era no artigo 26, que alterava uma linha, era uma única linha, que dizia que a partir de então a música era um componente obrigatório, né? Era um conteúdo obrigatório. E isso promoveu assim, toda uma mudança de olhar para a música na escola, de publicações, de discussões, da mídia, né? Acho que a educação musical nunca teve tanto na mídia como naquele período. Isso foi em 2008. As escolas tiveram 3 anos para se adaptar a essa lei. Então, a partir de 2011, seriam contratados, então, professores específicos para o ensino de música e não mais aquele profissional
multiprofissional da educação artística. Isso era uma luta também desde 2004, né? E com isso, eu acho que foi um ganho assim, de 2008 até 2016. Né? Acho que a área cresceu muito nesse período. O que aconteceu demorou um pouco a questão das diretrizes para operacionalizar, porque claro que quando tem uma lei nova, a pergunta era, mas como assim? Quer dizer que agora eu sou professor de educação física, vou ter que largar as minhas aulas para dar para o professor de música. Então, começou a haver muito ruído também de comunicação entre os profissionais, entre colegas, né? E a música não queria tomar o lugar de ninguém, ela só queria ter o seu lugar, né? Só garantir o seu lugar. Então, essas diretrizes saíram em 2013, e aí eu também participei nesse momento como vice-presidente também, em que, assim, como é que são feitos esses documentos? Né? São convidados pessoas da área e aquelas diretrizes, então, são redigidas coletivamente. Né? Então, tem representantes de várias áreas e vai se votando a melhor redação, o melhor jeito. Nunca é um documento 100%, né? Sempre tem, talvez, opiniões diversas, que tem que fazer um consenso, mas foi o melhor que a gente conseguiu fazer em 2013. E depois, já no governo de 2016, tá? Após o impeachment, nós tivemos, então, já alteração da lei, e que, de alguma forma, se a gente interpretar bem ao pé da letra, ela quase que sugere uma volta àquele modelo de um professor que pudesse trabalhar os 4 períodos, os 4 conteúdos, assim, das artes. Né? Foi um baque, assim, nessa época, que a gente pensou muito no retrocesso, na volta, assim, depois de tanta luta para conseguir a especificidade da música, a gente ter esse revés. Né? Talvez por isso a gente não consiga hoje ver praticamente o quanto que a música está presente na escola, assim, o quanto que as escolas, os diretores têm contratado professores, têm feito concurso. Claro, estamos agora num momento excepcional de pandemia, mas a gente pode ver, um pouco antes da pandemia, 2018, que era uma espécie assim de mudo, assim, que as pessoas já não se interessavam mais, os diretores preferem talvez contratar um professor de artes visuais, porque o professor de artes visuais teoricamente faz menos barulho, então não dá menos trabalho, arruma menos confusão. E foi um momento, então, que as associações também se juntaram, né? Não só a ABEM, mas a ABEM com outras associações, porque esse é o interesse de cada uma das sub-áreas do campo das artes. Né? Ninguém quer mais esse retrocesso daquele modelo, né, de um profissional fazer todas as atividades artísticas. A gente sabe que a música, mesmo que os livros, né, tenham vindo com os conteúdos, apresentam os conteúdos todos, né, num livro só, mas a expectativa é que cada profissional, com a sua formação específica, possa trabalhar com esses conteúdos. E não que nós, que somos formados em música, de repente temos que trabalhar com conteúdos de artes visuais ou de teatro, né? Sendo que nós, na nossa formação, na nossa prática, nós não estamos habituados. Né? Eu acho que fazer esses textos coletivos, né, esse tempo coletivo, acho que todo mundo que vocês ouvem, né, que contam desse período, foi um período muito bom, muito óbvio, um período totalmente presencial, então vocês imaginam caravanas assim despencando de várias partes do país, né, para Brasília, lutando, né, pelas leis, lutando junto aos gabinetes. Então foi um momento muito forte, eu diria, da educação musical. Né? Nós estamos comemorando, entre aspas, 10 anos, né, desse período 2011, né, que foi o período da lei, então há 10 anos atrás, era para a gente estar num patamar
muito melhor, eu diria, se a gente tivesse continuidade dessas políticas que naquele momento foram entendidas como políticas públicas, né, como políticas de Estado para ficar. E eu acho que assim, é importante para vocês que são da nova geração, acho que é importante conhecer esses documentos, né, tem muito documento escrito, muito texto, né, se vocês colocarem a Lei 11.769, né, a gente, recentemente nós tivemos um debate promovido pela professora Cristina Rolim, que também foi uma batalhadora nesse período, justamente para a gente conversar sobre isso, assim, sobre a implementação da lei, e a gente hoje poder contar um pouco como foi, contar para vocês que existiu, né, que existiu, mas que hoje a lei de 2008 ela não existe mais da forma como ela foi pensada, ela já foi superada, né, já existem outras leis que superaram. Então, quando a gente entra no portal para ver a LDB, vocês vão ver que ela está toda rabiscada, porque à medida que as alterações vão acontecendo, é um texto, né, que vai mudando. Claro que tem que refletir o que a sociedade quer, o que a sociedade escolhe para si, né? Mas eu posso dizer, para a educação musical não foi muito bom esse período que a gente viveu a partir de 2016. Eu acho que para nós músicos, né, que estamos nos formando agora, é de extrema importância, né, saber sobre a LDB e tudo mais, entender não só a principal agora, mas o que aconteceu, né, como ela surgiu, o que foi que foi feito para ela ser criada e tudo mais. Uhum. Professora. Só uma curiosidade, assim, eu me lembrei de um detalhe que essa LDB foi aprovada bem na calada da noite, 23 de dezembro de 96. E eu me lembro que eu estava voltando da Alemanha, né, aqueles 10 anos que eu fiquei, eu estava voltando da Alemanha. Então era muito estranho, assim, como essas coisas no Brasil, assim, muitas pessoas lutaram, né, por uma nova LDB, por uma nova legislação no Brasil todo. Mas para vocês verem que já naquela época, em 96, foi uma coisa, tinham vários projetos, né, várias associações, e acabou vencendo, vamos dizer, o projeto que está escrito na LDB, que foi do Darcy Ribeiro, né, esse projeto, e que foi, vocês imaginam, na véspera de Natal, todo mundo preocupado já com os presentes, com a comida, com a família, e aí, pum, saiu a LDB de 96. Então, é curioso, assim, que as legislações são textos que elas têm história, né? Elas têm um momento político, quando foram publicadas, por que foi publicada naquele momento, por que era o projeto da Darcy Ribeiro, o projeto que ganhou e não das outras instituições, né? Enfim, é tudo igual, é o que nós estamos vivendo hoje também, né? Então, se mostra que é um tema que a gente tem que estar sempre atento, né? E hoje eu acho que eu fico imaginando, Melissa, se naquela época a gente tivesse as redes como a gente tem hoje, né? Porque todo esse movimento foi feito Sim. naquela época em que era um e-mail, praticamente, né? E o face a face, né? A gente se encontrando, porque não existia. Isso eu acho legal, para vocês imaginarem, assim, que existiu isso. Pois é. Professora, sobre o artigo A Educação Musical como Campo Científico, é falado que construir o campo da educação musical significa criar uma disciplina científica autônoma, que Uhum. possa dialogar com outros campos como qualquer outra área do conhecimento faz. Como e por que caracterizar a educação musical como campo autônomo, assim, de conhecimento? Tá, ótimo, ótima pergunta, obrigada. Nada. Esse é um dos temas que eu tenho estudado bastante. Aliás, esse período que eu fiquei na Alemanha, o meu projeto de pesquisa era justamente uma discussão sobre o campo científico, né? Aí sim, essa ideia, como é que a gente se tornou um campo a ponto de ser respeitado na universidade? Assim, como é que a gente construiu esse campo no Brasil a ponto de hoje a gente ter mais de 100 cursos de música? Não é pouco, não é assim para uma área.
E a gente tem cursos de música no Brasil todo, em todas as regiões. Então, assim, quando eu discuto a questão do campo, tem uma questão histórica, no sentido de entender que condições foram possíveis, né, que pessoas atuaram, que ideias que movimentaram para que a gente tivesse essa área, né, desenvolvida e que a gente hoje possa continuar. Né? Acho que tem momentos bem importantes nesse campo, né, a questão da criação de associações, os programas de pós-graduação, os próprios cursos, né, o próprio curso de vocês, que é um curso que também é novo, né, eu acho que o Nordeste e o Ceará, particularmente, né, acho que foram 5 cursos de música, assim, um tempo curto, né? Então, a gente tem essa história, assim, da década de 60, que a gente começou a oferecer a licenciatura em música, né, a formar professores. Isso foi se refinando, né, com a pós-graduação. E a grande dúvida é que nós estamos no campo grande, assim, que a gente fala, a área, né, que o CNPq chama de música, área de conhecimento música. E nessa área de música, atualmente nós descrevemos essa área com 4 subcampos, que é o campo da composição musical, o campo da prática interpretativa, da performance, da execução de instrumentos musicais, né? A parte da musicologia, etnomusicologia, e a parte da educação musical. E ao longo assim, da história da educação musical, tanto aqui quanto em outros países, sempre houve dúvida em relação ao lugar que ela ocupava. Se ela seria um subcampo da musicologia, né, ou, muitas vezes, até se ela seria um subcampo da educação, quase que retirando a educação musical do campo da música e colocando lá nos institutos de pedagogia, nos institutos de educação. Primeiro, eu sempre defendo, acho que a educação musical é uma área construída a partir da música, né? Assim, manter o nosso vínculo, né, com essa área mãe, eu diria assim, da música. Né? A questão da autonomia, cada campo científico, para ela ser considerada autônoma, e autônoma aqui não significa independência total. Assim. Quando a gente se refere à autonomia, diz respeito a ela ter os seus objetos de interesse, os seus modos de trabalhar, que são exclusivos dessa área. Né? Assim que se justifica. Cada área do conhecimento, ela existe em função da essência dela. Qual é a essência da área do direito? Né? Qual a essência da área de psicologia? Né? Então, assim, toda área, para ser uma área reconhecida, ela tem que ter o seu miolo, vamos dizer assim, a tua essência. E a nossa essência da educação musical, nós lidamos com os fenômenos de ensino e aprendizagem musical. Não pode ser só ensino-aprendizagem, senão a gente passa para o campo da educação. Né? Então, é um binômio, né, ensino-aprendizagem e música, né, que é indissociável. Então, assim, a nossa essência é cuidar desses fenômenos que dizem respeito ensino ou apropriação, e o ensino, transmissão, são alguns outros termos, né, que aparecem, mas a gente entender assim que o interesse da musicologia, da etnomusicologia, está no outro ponto, né? Ou o interesse da performance musical. Quando a gente diz eu me formei como pianista, como é a minha primeira formação, obviamente que naquele momento a minha tarefa principal, a minha atividade principal era fazer recitais, recitais solos, recitais a 4 mãos, ou acompanhar cantores. Então, a minha atividade era baseada na performance, era o que a minha formação me dava. Quando a gente trata, então, a educação musical como uma área autônoma, significa reconhecer que ela tem um objeto específico, ela tem um interesse próprio e que as outras áreas não têm.
né? Assim, e nem precisavam ter, né? Porque senão também quando uma área passa a coincidir interesse com outra, ela acaba desaparecendo, né? Ou se unindo e formando uma outra área, isso também é possível, né? Então, assim, eu vejo e eu sempre defendi muito que a educação musical, ela não era um subcampo de outras áreas, e ela nem era um produto que, juntando duas grandes áreas, daria educação musical. Porque a gente podia pensar a educação musical como uma área do conhecimento produzida a partir da junção da educação com a música, e que daria educação musical. Seria uma espécie assim, de adição, vamos aditivar, vamos juntar duas coisas e nós vamos ter uma área, né? Mas a minha defesa pela autonomia e não pela associação, por soma ou adição ou subconjunto, né, é que ela tem material suficiente para ser para trabalhar suas questões independente das outras. E essa independência não significa que a gente não pode dialogar com a etnomusicologia, dialogar com a musicologia, dialogar com o direito, dialogar com a medicina, tudo isso é possível, qualquer área do conhecimento. Mas antes de fazer esse diálogo, ela precisa ter claro assim, quem é a área, quem é a sua identidade, né? Qual é a sua essência, com que ela se ocupa. E nós temos tantos campos de atuação na educação musical, seja nos espaços escolares, espaços ditos não formais, né? A gente tem, como eu falei, os projetos sociais, a gente tem hospitais, a gente tem as mídias, a gente tem igrejas, né? Então a gente sabe que se aprende e se ensina música hoje em muitos lugares. Muitos lugares são lugares de aprender. Então, a gente tem tanta coisa para se ocupar e também muitos enfoques, né? Dentro desses vários espaços, a gente também tem muitos temas, né? Seja o tema de preferência, seja o tema de aprendizagem, como é que se aprende ritmo, como é que se memoriza, questões de leitura à primeira vista. A gente tem questões também que iriam mais vinculado com aspectos psicológicos, a questão da motivação, né, que agora tem sido tão forte, né, essa questão da organização, como se organizar para estudar, por exemplo, música. Enfim, a gente tem muitos problemas e muitas questões que eu acho que aí autoriza a nossa área a ser autônoma e não, eu uso uma metáfora que está citada num dos textos que eu traduzi, do Kremer, que ele cita, né, que a gente não precisa morar de aluguel, né, em outras casas, e casas aqui como uma metáfora das áreas do conhecimento, ou seja, a gente pode construir a nossa própria casa. Sim, sim. Nós estamos nos encaminhando aqui para a última pergunta, né? Já tiveram uma pergunta aqui no chat, Tamara, mas já foi respondida, tá? Tá. Não estou acompanhando, mas... A senhora já respondeu a pergunta ali. A última pergunta é, do ponto de vista das políticas públicas, né? Como nós, alunos, e também os professores já formados que ensinam na universidade, como nós poderíamos melhorar o ensino da música no Brasil? Eu acho que isso é para todo mundo aqui que está assistindo, né? E também para os que vão assistir. Bem legal a pergunta. Olha, assim, eu sou professora no ensino superior, né? No ensino superior de música. Já fui professora na escola, já fui professora no conservatório. Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem é justamente melhorar o ensino básico de música. Porque o que eu vejo hoje, muitos colegas sentirem, não reclamarem, porque eu acho que a gente tem que trabalhar com quem vem, com quem, né, como se apresentam, como vem para a universidade. Mas talvez essa expectativa de ter uma formação musical no ensino básico, que quando fosse para o ensino superior, talvez não passasse tantas dificuldades, né?
aprender a ler música, harmonia, contraponto, todas essas disciplinas, e algumas delas são bastante mais trabalhosas para quem não teve uma formação musical, né? Nós ainda temos na URGS uma prova específica de música antes do vestibular, ou qualquer outra forma de ingresso, né? Algumas universidades não possuem, né, esse ingresso com mostrar essas habilidades específicas, mas certamente a qualidade do ensino superior passa por uma boa qualidade do ensino básico, né? Isso eu acho que, então assim, como professora do ensino superior, eu sempre sou muito comprometida com a formação de professores e com cursos, né, que ajudem essa formação no ensino básico, seja direto com crianças e adolescentes, ou seja trabalhando com professores que irão trabalhar, né? Acho que um outro ponto importante também são as atualizações de currículos, que às vezes a universidade, no ensino superior, ela é muito lenta para responder às necessidades dos alunos. Eu tive esse semestre, por exemplo, alunos que me perguntavam, professora, como é que a gente consegue dinheiro para comprar instrumentos na escola? Então, assim, eu tenho alunos que são professores, então, assim, são perguntas bem claras, assim, e da nossa experiência, geralmente a gente já percorreu esse caminho, a gente sabe um pouco sobre recursos públicos, as formas de chegar neles, ou então como escrever projetos, que foi outra dúvida, assim, como é que eu escrevo projetos, né, como é que eu leio os editais, né? Tem editais que às vezes são abertos, tudo se relativizando que a gente está no momento de pandemia, então agora qualquer governo que fosse teria umas dificuldades, né? Não é especificamente, não é um momento clássico, vamos dizer assim, para a gente estar falando em tudo isso. Mas eu acredito que essas perguntas que estão com os alunos, né? Como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que eu dou aula em grupo, como é que eu dou aula para crianças pequenas, como é que eu trabalho com bebê, surgiu a oportunidade de um emprego, e daí eu vou trabalhar com coral, mas eu nunca trabalhei com idosos, né? Eu nunca trabalhei com... Então, assim, acho que são muitos temas atuais, né, que a educação musical está sendo demandada, e muitas vezes os currículos, as disciplinas não têm essa velocidade. Então, tem os recursos de fazer disciplinas optativas ou disciplinas em outros departamentos, mas eu acho que uma coisa que nos move agora, eu particularmente nesse período, eu participo da Congrade, que é a nossa comissão de graduação, e as comissões de graduação são responsáveis pela vida dos alunos, então a gente está muito próximo dos alunos. Então, assim, a gente está escutando não só as dificuldades que a pandemia está trazendo, mas de tecnológica, de ter perdido o emprego, de não ter como sobreviver, de não ter como... Então, a gente está lidando tanto com essas questões, que são sensíveis, e é a nossa tarefa é encaminhar, quanto também aquelas que dizem respeito a necessidades mesmo do currículo, né, de organização, em que poderia fazer ofertas e oferecer disciplinas, mídias, por exemplo, tecnologia online, foi uma demanda muito forte, não é? Como é que eu faço material para os alunos? Agora o ensino passou a ser online, não é? Como é que eu vou produzir material? Onde é que nós vamos encontrar material já produzido? Então, assim, são temas que com a pandemia eles apareceram, acho que com mais vigor, assim, mas isso são temas que já vinha vindo, não é? Que nós temos que, assim, eu diria, temos que acelerar um pouco mais essa comunicação entre a nossa formação no ensino superior e a vida cotidiana, né? O que essa vida está nos exigindo. E aí nós temos que nos abrir, porque nós que temos uma formação, como a minha, mestrado, doutorado, estágio na Alemanha, mas isso é uma formação contínua, né? Eu nunca posso pensar que está pronto. E essa formação contínua dos professores universitários também vai servir para vocês, assim, que as coisas vão se modificando, né? E a gente precisa tentar ver o que é básico no currículo, que a gente precisa, o que não é tão básico assim, que pode ser cortado e que pode ser substituído, talvez, por outras demandas, assim, que são mais urgentes. Professora,
Antes da gente encerrar, a gente tem duas perguntas aqui, tá? Uma é da Maria Benicá, e ela pergunta: o ensino é a principal fonte de renda de muitos profissionais da música, né? Como você vê a formação do músico-professor que não passa pela licenciatura ou pós em educação musical? Maria, obrigada pela presença. Olha, eu acho que esse é um velho debate que a gente tem, né, licenciatura versus bacharelado, né? Eu seria por um modelo, assim, de uma... Existe na lei a oferta da segunda licenciatura, que é quando você tem uma licenciatura, daí rapidamente tu pode concluir, fazer uma segunda licenciatura, né? Eu diria, assim, que a gente vai ter que abrir essa possibilidade, assim, que não é só um regresso, uma volta, né, e completar com a licenciatura, mas eu acho que é oferecer uma espécie de segunda licenciatura, né, que geralmente é feita em 2 anos, mas aí que não bastaria só complementar, que existe já a ideia de voltar, do reingresso, né? Mas eu acho que seria bem adequado a gente pensar num modelo para o Brasil de uma segunda licenciatura que fosse prevendo o ingresso ser o bacharelado. Podia ter outro nome, óbvio, né? Não seria uma segunda licenciatura, mas que ela teria que ser repensada e pensada de forma diferente, que é o ingresso, o reingresso. Até porque o reingresso, ele, na verdade, acaba assim, quando você faz o bacharelado e reingressa, muitas disciplinas você já elimina, o que mostra que nós temos um entendimento da formação de licenciatura e do músico como um tronco comum. Esse é o nosso modelo na URGS, eu imagino que várias universidades no Brasil seguiram esse modelo, e o que revolucionaria a gente pensar que não existe esse tronco comum da forma como ele é tão engessado. Poderiam ter alguma outra disciplina que são comuns, mas o princípio da formação, né, como professor, é muito diferente do princípio que forma o músico. Mas essa questão, Maria, eu acho que isso não tem muita clareza. De maneira geral, no curso que eu vivo, né, que eu convivo com os colegas, e também de maneira geral no Brasil. Bom, a outra não é bem uma pergunta, né? Assim, a de cima. A Zulei está perguntando: com a base de formação de educação musical autônoma, dedicada aos fenômenos musicais, como o educador musical poderia produzir uma nova perspectiva de ensino musical na escola regular? É, Eu não sei se eu entendi bem, mas assim, eu acho que uma questão que a gente precisa entender quando a gente está falando de ensino na escola regular, essa escola que é obrigatória, ela segue algumas legislações e segue alguns documentos curriculares, né? A gente ainda tem como balizadores os parâmetros curriculares nacionais, que são documentos feitos em 96, 97, 98, depois o ensino médio em 2000, 2002, né? Tem algumas versões. Então, assim, as escolas têm um compromisso de oferecer, garantir um conteúdo que esteja já previsto nos documentos curriculares. E isso é bem importante, assim, porque é um princípio em que todas as crianças do Brasil, não importa se esteja no Sul, no Norte, no Nordeste, que elas vão ter acesso, né, àqueles conteúdos. A questão de inovação, até hoje eu não acho que esses documentos estejam tão superados. Existem muitas coisas boas nesses documentos. Existem muitas más interpretações, né? Eu acho que qualquer inovação que a gente pense, né, a gente vai ter que pensar quais são esse quadro das legislações que a gente tem para a escola, né, para a gente não querer também fazer das escolas um espaço que seria um espaço
pessoal, um espaço particular, ou uma escola particular de música. Assim, nossa, né? Quando a gente abre uma escola, que aliás eu já tive também uma escola de música, a gente vai cheio de ideias, cheio de sonhos, a gente quer fazer tudo diferente, né? E tudo, isso nas escolas não é possível, porque existem esses marcos regulatórios, não é? Assim, a escola exige alguns parâmetros, né? E esses são os parâmetros curriculares, e que você tem que trabalhar dentro deles. Mas isso não significa que a primeira aula de música tenha que ser uma aula expositiva definindo música ou falando o que é som, o que é ritmo, o que é harmonia, o que é... Não, isso não está escrito em lugar nenhum, assim, que precisa ser uma aula, ou que precisa ensinar a leitura e a escrita musical na primeira aula, no primeiro ano, do primeiro ao oitavo, não nada disso está escrito. Né? Mas eu acho que as inovações que eu vejo assim, possíveis são muito mais em relação à interpretação desses documentos, né? E, claro, a atualização de repertório, questão de tecnologias, que talvez a 96, 98 não era tão divulgado, tão possível, mas que agora, com as tecnologias, a gente pode fazer tantas outras coisas que ainda estão previstas lá, mas que, obviamente, não puderam ainda prever o que nós alcançaríamos em termos de desenvolvimento tecnológico. E o que é importante, assim, eu acho que não há nenhuma previsão da alteração desses documentos. A gente não tem, nesse momento, um projeto de educação para o país. Então, isso vai, em cascata, rebater também nesses documentos, que são orientadores. Assim, para todos os professores que vão começar numa escola, ele vai ter contato com a direção, vai ter contato com a supervisora, vai planejar suas aulas e vai mostrar o que quer fazer, né? E sempre isso vai estar, como eu falei, dentro de alguns marcos regulatórios que as escolas têm que cumprir. E isso, às vezes, dependendo da escola, dependendo do lugar, passa até por censuras em relação, por exemplo, à questão confessional, né? A questão a gente tem escolas laicas, né, mas tem escolas que, por convicção, pode não deixar de trabalhar um repertório que vem da Umbanda, né, um repertório que vem de músicas negras, ou música que vem do funk, ou do funk que tem palavrão. Né. Então, assim, começa um nível, assim, as inovações também começam no nível das negociações e do que é possível dentro de cada escola. E isso a gente não pode ser ingênuo, né? Assim, nenhum repertório é neutro, e nenhum repertório é ingênuo. Então, às vezes pode ser uma canção religiosa ou uma canção que você acha que não, não tem nenhuma importância levar aquele repertório, mas vai ter, dentro de uma escola, dentro de alguns marcos que aquela escola tem, aquilo não vai ser bem visto. Os pais não vão. Então, isso é próprio da escola. Então, quando a gente pensa em escola como instituição, a gente tem que estar atento para isso. Tu vai entrar num campo em que são muitas negociações a fazer, né? E também muitas aprendizagens, principalmente com quem está mais tempo na escola, e que não basta ser só professor de música, mas ser professor de música na escola. Não sei se eu consigo, mas fico à disposição, Silvana. A Rosália, ela mandou boa noite, parabéns à doutora Josamara Souza pelo trabalho dela para esclarecer o campo teórico da área de educação musical. Abraços desde México. Ah, que lindo! Obrigada, obrigada. A gente tem a pergunta aqui do professor Antônio Chagas, né? A professora Josamara poderia nos falar um pouco sobre as ações que foram realizadas no Rio Grande do Sul para o fortalecimento da área de educação musical? Oi, Antônio, obrigada. Eu acho que tem tanta coisa bonita e boa, né, para a gente falar, assim, quando a gente pensa o que a gente pode fazer, né? E quando eu voltei da Alemanha, na minha pós-graduação, isso era uma coisa muito forte, assim, toda assim, minha ação,
pensamentos era fazer o que eu podia fazer, né? O que a gente podia fazer de bom no Brasil, né? Eu escolhi trabalhar no Rio Grande do Sul, eu sou mineira, né, de Minas Gerais, Uberlândia, como eu falei, mas foi uma livre escolha de ir para o Rio Grande do Sul. Fiquei 2 anos como bolsista, logo que eu vim do doutorado, bolsa recém-doutora, e depois fiz o concurso, né? Eu fiz um concurso público e, assim, a gente tem muitas oportunidades na universidade. Uma delas é no ensino, nesse dia a dia com os alunos, como eu estou contando para vocês, né? Sempre ouvindo o que os alunos estão precisando e como que a gente pode atender essas necessidades, convidando outras pessoas, né? Existe a possibilidade da pesquisa e da pós-graduação. Então, logo que eu fiz o concurso, eu entrei na pós-graduação. Então, daí é uma oportunidade para quem atua na pós-graduação de orientar mestrandos, doutorandos, que faz parte dessa construção de um campo, né? À medida que a gente vai tendo professores ou não professores, né, que escolhem fazer a carreira acadêmica, que depois fazem os seus concursos, que ficam nas universidades, isso garante também a sobrevivência do nosso campo. Então, isso é uma coisa também, uma ação, eu diria, muito boa, atuar na pós-graduação. E com as complexidades que existem, né, na pós-graduação, nos exige, além da produção de orientação, da produção escrita, mas é uma coisa que eu gosto muito, né, de leituras, produzir, pesquisar, são atividades que eu aprendi a fazer e gosto muito de fazer. E tem um terceiro campo, né, que é da extensão. E aí eu posso destacar, assim, em todo esse período, desde 97, que eu estou como professora na URGS, eu tive sempre tive, né, uma atuação muito forte na extensão, que eu acho que é justamente esse lado da universidade com a comunidade, né? Eu trabalhei muitos anos num núcleo que se chamava Núcleo Integração Universidade-Escola, e nós éramos professores de várias áreas, e ali nós tentávamos justamente ver o que a universidade pode fazer melhor, né, nessa relação com a escola, nesse diálogo com a escola, seja na formação de professores, cursos, discussões, publicações, né? Nós publicamos livros que foram muito importantes e são importantes até hoje, né? Como ler e escrever, um compromisso de todas as áreas. E da extensão, assim, com esse grupo multidisciplinar, eu trouxe essa experiência também, primeiro de conhecer o Rio Grande do Sul, que para mim, que não era da região, era muito bom, né? Viajei muito dando cursos e conhecendo pessoas, e isso pôde, dentro da extensão, poder organizar um curso específico, né, da inserção na música na escola. O professor Antônio também teve a oportunidade de participar conosco, a professora Rosalia e Maria também, que fez a pergunta, né, Maria BNK. Esse foi um exemplo, assim, do que a gente pode fazer a partir da universidade, né, com a extensão, e nós oferecemos um curso, então, de formação de professores, que foram cerca de 1.200 professores em todo o estado do Rio Grande do Sul. Aproveitamos também esse momento para fazer uma parceria com a Secretaria Estadual, isso é bem importante, acho que a carreira também de vocês como professores, assim, como que a gente pode articular parcerias, né, que todos ganham. E na época, então, com a minha colega professora Luciana Praz, que é doutora em etnomusicologia, mas que atua no ensino superior, né, como docente, nós fizemos uma parceria e ela coordenou um subprojeto dentro desse projeto, que era justamente a formação musical de professores que não são músicos, né, que não têm a formação em música, mas que se dispuseram, então, naquele ano, a aprender determinados instrumentos musicais que a gente ofereceu, e assim nós pudemos, no final de um ano, quase um ano, 9 meses, ter uma orquestra formada por professores das redes municipal e estadual do estado do Rio Grande do Sul. É um projeto que teve apoio financeiro, né? A gente conseguiu apoio financeiro no MEC, naquela época, que foi
O projeto foi feito em 2014 e a verba saiu em 2015, nós trabalhamos 2015 e 2016. Né? E nós conseguimos, então, além da formação, também alguns produtos, livros, alguns livros que ainda estão em andamento, um documentário, que é bem importante também a gente registrar. Então, eu acho que essas ações, assim, primeiro é esse espaço privilegiado que eu acho da universidade, de nos, da gente poder atuar nessas três instâncias e articuladas. Eu também trabalhei na administração, que seria a quarta coluna, vamos dizer assim, desse tripé mais administração. Mas então acho que a experiência administrativa me ajudou também na coordenação desses projetos. Mas basicamente o que a gente faz na universidade, as ações que a gente faz na universidade, eu acho que elas têm uma dimensão que a gente às vezes nem tem um tempo, né, de mensurar, né, tudo que a gente faz e consegue fazer, principalmente em colaboração. Isso é uma coisa que eu sempre defendi, assim, né, que é importante, em colaboração com os colegas de outros departamentos, os colegas dentro do nosso departamento, a gente tem colegas que não são da educação musical, mas ali dentro também mostrar que era possível, né, fazer alguma coisa. Eu nunca me esqueço de um comentário de um colega que achava que esse nosso projeto de oferecer formação musical para professores da rede era surreal, né? E a nossa resposta era: essa é a realidade. Para nós isso não é surreal, isso é o real. Né? O que nós temos no Brasil são muitos professores que atuam nas escolas, principalmente os de primeira a quinta série, e que são eles os responsáveis por trabalharem com conteúdo música. Né? Os licenciandos são responsáveis a partir da quinta série. Então, é uma tarefa enorme, assim, né? Nós tentamos fazer um pedacinho, um pouquinho no Rio Grande do Sul, mas eu tenho muita consciência, assim, que é foi uma gota d'água, e que, assim, no meio, né, do oceano, e que a gente precisa primeiro relembrar, contar, né, para vocês que foi possível, e também fazer, principalmente com a nova geração, acredite que é possível, que vai ser possível a gente reproduzir isso em outras escalas, em outros lugares, e que isso vai chegar a bons resultados. Que a gente possa ter realmente uma educação musical no Brasil mantida, né, se não pelas políticas maiores, mas por essas políticas pequenas e miúdas, né, que a gente pode ir fazendo no nosso dia a dia. Sim, sim. Bom, nossa live está ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer demais a professora Josamara Souza por ter topado, né, vir a esta live, topar essa conversa com a gente. Eu agradeço muito a senhora. A gente teve aqui uma bagagem muito, muito grande, né, que a gente vai levar, vai ter essa formação, né, levar essa pequena formação para nossa vida como professores de música. Gostaria de agradecer também ao pessoal que está aí assistindo, né? Muito obrigado pelas perguntas também. E gostaria de estar convidando vocês, tá? Sexta-feira que vem, né? Nós temos mais uma live com a mediadora Abigail. Vai ser com a Karine Teles, musicoterapeuta. E o tema da live é musicoterapia, a música como cuidado. Tá? Então vai ser muito legal. Essa live vai ser lá no Instagram. Qualquer coisa, qualquer problema que vier a dar aí para trocar de Instagram para YouTube, vai ser avisado lá no Instagram da EMUC. E eu gostaria de agradecer a todos. E é isso. Muito obrigado, professor Josamara. Eu que agradeço, um abraço para você, para todos. Né? Muito bom estar com vocês. E beijos, fiquem bem. E usem máscara, tá, pessoal? É isso aí.